Espero que vocês estejam bem, prósperos e que tudo esteja acontecendo a contento, ou pelo menos em vias de ficar tudo a contento, correto? Espero que nós possamos interagir cada vez mais. Mais um vídeo do professor Deonério, hoje com algo um pouco mais delicado e importante, porque eu cito nas minhas capacitações para conselheiros tutelares, conselheiros de direito e conselheiros da assistência social, sobre algumas das atribuições dos conselheiros tutelares, a forma de agir, o que é necessário, as competências, o comprometimento, essas coisas todas que nós tratamos nas palestras e capacitações, tá bom? E hoje eu preciso reformular algo que foi dito e vem sendo dito nas minhas capacitações até então. É que no dia 5 de setembro de 2006, hoje é dia 8, então significa que foi há 3 dias atrás, o Supremo Tribunal Federal, acatando uma requisição do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, tornou inconstitucional um pedaço do artigo 257 do Estatuto da Criança, do artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente, correto? Então eu vou ler aqui primeiro a notícia que eu recebi no dia 6. A notícia fala que o Supremo Tribunal Federal decide que conteúdo impróprio para crianças pode ser exibido em qualquer horário. Então isso está aqui no olhardireto.com.br, é uma das notícias do site deles, e eu fui averiguar e encontrei então todo o julgamento que ocorreu através da TV Justiça no dia 5 de setembro de 2016. E realmente está lá. E eu vou até colocar o link, eu estou reeditando porque são muitas horas de gravação, mas não são necessárias todas aquelas horas, então eu estou reeditando para deixar apenas o limite da hora em que trata do objeto de nossa palestra hoje aqui, correto? Então, o que ocorre? No noticiário está dizendo que o Supremo Tribunal Federal decidiu na última quarta-feira, no dia 5, então não foi na quarta, foi na segunda-feira, por 7 votos a 3, que o artigo que obriga veículos de radiodifusão a adequarem a transmissão de conteúdos a horários devidos, estabelecidos por classificação indicativa, é inconstitucional. Então fala do artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou abrir aqui então o que nós estamos falando. Ok. Artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que diz o artigo? Transmitir através de rádio ou televisão espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação. Pena: multa de 20 a 100 salários de referência, duplicada em caso de reincidência. A autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até 2 dias. Então isso é o que fala. Logo, esse artigo atinge diretamente as emissoras de rádio e televisão. Daí, há que se ter, ou nós imaginamos que tenha tido, um lobby muito grande para chegarem a encontrar um partido que pudesse, de alguma forma, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, ação essa que o requerente é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, é a ação direta de inconstitucionalidade número 2404, que teve 7 votos a favor, como foi dito, né, e 3 contrários a que fosse tornado inconstitucional parte desse artigo 254. Quem votou a favor foi o relator, o ministro Dias Toffoli, também os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Aires Brito. E por que o Aires Brito, agora em 2016? É que essa ação direta de inconstitucionalidade já está, digamos, sendo trabalhada e estudada e já foi até apreciada parcialmente pelo Supremo
há uns 5 anos já. Então, há 5 anos que isso entrou na pauta lá e ainda não tinha sido dado cheque-mate, ou seja, não tinha chegado ao seu finalmente. E chegou agora no dia 5 de setembro de 2016. Então, por isso que também tem o voto favorável ao relator do ministro Aires Brito. Também teve agora o voto favorável do Teori Zavascki, Marco Aurélio Melo e Celso Melo. Tá? Estava impedido de votar o ministro Gilmar Mendes, eu não sei por que o impedimento, tá bom? Me perdoe, eu não pude perceber o porquê na gravação que eu assisti da plenária do Supremo. E votaram contra esta questão de tornar inconstitucional parte desse artigo, votaram contra o ministro Edson Fachin, que inclusive também não vi o voto dele, mas ele foi referendado porque fez uma pesquisa, segundo os outros pares, falaram que ele fez uma pesquisa boa e que ele também defende que tenhamos mecanismos de defesa social, tá? Porém, eu não ouvi, e nem está nessa gravação que eu vou disponibilizar para vocês, o voto do ministro, ou seja, o arrazoado. O voto pode até estar lá, porque ele mesmo depois fala, mas o arrazoado da sua apresentação não está neste vídeo que eu vou colocar. E acompanharam o ministro Edson Fachin, a ministra Rosa Weber e o presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski. Correto? Ok. O que nós temos então? O que foi tornado inconstitucional? A frase em horário diverso do autorizado. Tá bom? No artigo 254, quando vocês abrirem o Estatuto da Criança e do Adolescente atualizado, que eu espero que vocês tenham baixado o ECA atualizado lá do meu site, eca-capacita.com.br, mas assim que vocês olharem o ECA, no artigo 254, tem lá escrito que transmitir através de rádio ou televisão espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação. Então, a frase em horário diverso do autorizado foi considerado como uma forma de censura. E a censura foi totalmente combatida ali na plenária do Supremo. É como se fosse algo realmente hediondo e que não devesse mais ter formas de se falar nisto. E que constava no estatuto essa frase, e que essa frase dava a entender, para a maioria deles pelo menos, né, que se tratava de censura. E o fato é que, tirando esta frasezinha do artigo 254, agora as emissoras e as rádios estão liberadas para passar o que quiserem, no horário que quiserem. Tá bom? Passar o que quiserem, no horário que quiserem. Jogando a responsabilidade, ou aumentando a responsabilidade, melhor dizendo, para as famílias, ou seja, os responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes. Tá? Então cabe agora, já cabia aos pais, sempre coube aos pais, sempre coube aos responsáveis, acompanhar, saber o que está acontecendo, mas nós sabemos, inclusive gostei da fala do ministro Lewandowski, que a maioria das famílias brasileiras não tem esse acesso às informações, não tem, então, o conhecimento devido para balizar as suas crianças e adolescentes no que se deve assistir, ouvir, conversar, para a sua boa e integral formação. Nós estamos falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata de proteção integral e também do bom desenvolvimento. Desenvolvimento social, moral, espiritual das nossas crianças e adolescentes, como consta no Estatuto. Tá bom? Então, nós ficamos sem este adendo. O ministro Marco Aurélio Melo ainda estendeu um pouco, porque uma vez que ele também foi favorável, mas uma vez que sendo favorável de que uma forma escamoteada, como eles disseram, né, de censura, o que diz o artigo 254, ou o que dizia até então também isso vai se estender ao artigo 76, embora o artigo 76
ele realmente cite, mas não estabelece penas, tá? Mas torna-se inócua a pena, caso isso venha a acontecer. O que diz o artigo 76 do ECA? As emissoras de rádio e televisão somente poderão exibir, ou seja, somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidade educativa, artística, culturais e informativas. Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. Bom, o ministro Marco Aurélio Mello, então, ele acredita que fica alcançado também, né? Amplia um pouco o conceito para que se alcance também o artigo 76, certo? Uma vez que diz que a rádio e a televisão somente exibirão no horário recomendado, mas ele tem razão, porque se nós estamos dizendo que não vai haver mais horários, entendeu? Para que as emissoras de televisão e de rádio possam passar suas programações, então o artigo 76 também, de certa forma, fica alcançado. A única coisa que continua vigente é a necessidade de ter o aviso da classificação. Isso continua vigente. Inclusive, se não tiver, a pena prevista no artigo 254 aplica-se tão somente neste caso. E como diz o artigo 76, é no início da programação. O que também o ministro Dias Toffoli falou muito bem, dizendo que não adianta só aquele aviso no início da programação e depois vem propaganda, volta a programação de novo, mais propaganda, volta a programação de novo. E não se tem mais o aviso, tá, sobre a classificação etária recomendada para aquele tipo de programação. Então eles acreditam que deve haver um pouco mais de campanhas. Em tese, nós já falamos isso, ou seja, eu falo isso também quando for capacitar conselheiros de direitos. Por quê? A missão do conselheiro de direito, que está no cerne de sua Constituição, é difundir o Estatuto. Infelizmente, muitos conselhos de direitos da criança e do adolescente, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil, não fazem essa difusão, ou seja, não disseminam o ECA, tá? Não é só distribuir, mas distribuir também. Mas não é só distribuir, é falar sobre o ECA e fazer campanhas sobre artigos específicos durante todo o ano, de forma que toda a população daquele município tenha conhecimento do Estatuto nos seus 12 meses do ano. Todo o Estatuto em 12 meses é possível. Mas o fato é que muitos conselhos não fazem. E não só os conselhos, como os governos, como vários governos municipais, estaduais e federal também, tá? Segundo o ministro Lewandowski, é realmente caro, tá? Ele sabe, ele disse também que os outros ministros sabem como é caro fazer campanhas nas TVs. Mas existem campanhas muito mais baratas, efetivas, que vão custar menos do que a propaganda nas mídias televisivas, tá bom? O fato é que nós não estamos fazendo, os conselhos não estão fazendo essa campanha e as famílias vão continuar desprotegidas, infelizmente. E agora, por que eu estou trazendo à tona este caso? Afinal de contas, nós trabalhamos tanto assim com o artigo 254, é que no artigo 136 do Estatuto, e aí eu vou até agora mencioná-lo, nós falamos sobre atribuições do Conselho Tutelar. E quem me ouviu nas capacitações e até gravou o que eu estava falando, tem lá quando eu falo sobre esse inciso. Então vamos lá, artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. São atribuições do Conselho Tutelar. Inciso 10. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. E aí eu dou como exemplo o seguinte: vamos supor que um responsável, pai ou a mãe, ou responsável por uma criança ou adolescente, chega em casa, 5 da tarde, liga a televisão com seus filhos na sala
e está passando cenas inapropriadas para a idade de seus filhos naquele horário às 5 da tarde. O que ele pode fazer? Ele pode ir ao Ministério Público e representar a emissora. Mas se ele não for até o Ministério Público, se ele não achar a viabilidade mais rápida para isso, o que ele pode fazer? Ele pode ir até o Conselho Tutelar e, conforme o inciso 10 aqui do artigo 136, ele então diz o que ocorreu e o Conselho Tutelar vai representar em nome dele, o responsável, e da família, a violação dos direitos que se dava nestes patamares, ou seja, aquele canal de televisão estava exibindo uma propaganda, um programa, um evento, uma novela que não era recomendado para determinada faixa etária. Por exemplo, vamos olhar aqui. Segundo o Ministério da Justiça e o seu departamento, porque quem faz as classificações de faixa etária são funcionários do Ministério da Justiça, tá bom? E da Cidadania. Eles são estudados e são gabaritados e são técnicos que vão estudar, vão olhar lá, bom, esse aqui fica mais, é melhor, ou seja, convém para determinada idade em diante. Então eles proíbem, diz o seguinte, por exemplo, no que eles classificarem, classificação indicativa para 12 anos, eles dizem que nós, ou seja, as emissoras e as rádios têm que dizer um programa não recomendado para menores de 12 anos. Pode passar a partir de que horário um programa não recomendado para menores de 12 anos? A partir das 20 horas. E um programa não recomendado para menor de 14 anos? A partir das 21 horas. E um programa não recomendado para menor de 16 anos? A partir das 22 horas. E um programa não recomendado para menores de 18 anos de idade? A partir das 23 horas. Então, pelo menos esse é o dado que eu peguei aqui. Pode ter uma diferença, uma divergênciazinha aqui nos horários, mas os horários se aproximam desses que eu falei para vocês, segundo a classificação etária ou a classificação indicativa para cada programa de rádio ou televisão. Correto? Então, se a pessoa chegou em casa com seus filhos pequenos e está assistindo algo que a classificação etária, ou seja, indicativa, é, digamos, não recomendado para menores de 16 anos de idade, e é 5 horas da tarde, e são 5 horas da tarde, então significa que está inadequado. Ele pode entrar com a representação, vai chegar ao Ministério Público. O que nós falamos nas capacitações é o seguinte, que num caso desse, o conselho tutelar, o conselheiro tutelar, tem que escrever direitinho no seu papel de trabalho, porque ele vai fundamentar tudo, mas tem que escrever quem disse, qual foi o canal de televisão ou a rádio, qual foi o horário, que tipo de imagem ou de assunto, tá bom? Para que tudo fique detalhadamente, mínimo possível, melhor possível detalhado, melhor dizendo, melhor possível detalhado, para que nós possamos entregar à promotoria e a promotoria possa acionar a autoridade judiciária para tomar as medidas cabíveis, tá bom? Isso até antes de setembro de 2016. A partir de agora, isso não vai mais acontecer, não quanto ao horário em que está passando. Só vai acontecer se não houver uma indicação da classificação indicativa no início do programa, hein? E ainda a obrigação é no início do programa. A emissora pode, a cada vez que ele retoma, quando volta da sua propaganda, a emissora pode dizer, não recomendado, mas isso pode dizer que não é muito de praxe, tá bom? Pode dizer, mas não é muito de praxe. Ok, então nós perdemos um pouco como diz a reportagem aqui do site olhardireto.com, nós perdemos um pouco essa prerrogativa, tá bom? O mal-estar provocado pela decisão do Supremo acontece não só pelo retrocesso na proteção infantil, mas também, segundo o próprio Godoy, que é a pessoa que está falando aqui, por tal passo, atrás de se dar em nome dos interesses econômicos das empresas de comunicação.
Ao derrubar a vinculação horária, o Estado descumpre um dever constitucional e privilegia interesses econômicos das emissoras em detrimento dos direitos da criança, afirma o pesquisador aqui, o Godoy. Concordo, de certa forma, realmente. Embora o viés e o arrazoado que foi trabalhado lá no Supremo diga respeito, ou pelo menos a maior base para tornar inconstitucional aquele pedaço do artigo, dizia respeito à censura, mas nós precisamos ter algum tipo de mecanismo. Eles disseram, naquela reunião do Supremo, que o legislador ou os legisladores vão ter que repensar sobre isso. Dei uma pequena olhada aqui pela internet, não vi nenhuma ação do PTB para reparar isto, tá bom? Não vi, nem do PTB, nem de outro, para reparar esse tipo de situação. Encontrei sim a recomendação do CONANDA, uma resolução para que nós não tenhamos propagandas de alguns tipos aí que podem influenciar negativamente no desenvolvimento psicológico de uma criança, principalmente na primeira idade, na primeira infância, quero dizer, de repente ser muito fortemente influenciada pela mídia. Então que a mídia pudesse ser um pouco melhor adequada, contida, para que não tivesse nos programas e propagandas direcionados a crianças alguma incisão direta que pudesse comprometer-lhe o desenvolvimento ou causar até mesmo algum tipo de dependência dentro de sua faixa etária. Mas vamos lá, esse não é o caso agora, talvez vai ser motivo de outra palestra ou outro vídeo que eu vou estar gravando. Hoje é só para retificar o que eu vim falando nas capacitações para conselheiros tutelares. Este exemplo que eu dei em várias cidades, em vários municípios, para várias pessoas. Então, se você tem gravado isso não vai ser mais utilizado. Depois dessa decisão do Supremo, não vai ser mais utilizado. Eu vou agora falar apenas um pouquinho aqui do artigo 220 e 221 da Constituição, porque o artigo 136 do Estatuto da Criança fala sobre aplicar, ou seja, defender os direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. E o que é que diz o artigo 220? A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veiculação, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Ou seja, na ação direta de inconstitucionalidade, é citado, eles vão citar várias vezes lá, os ministros, o artigo 220, 221, tá? Para justamente comprovar que o artigo 254 do ECA estava promovendo algum tipo de restrição ou censura. Tá? Mas quais são aqui alguns incisos do artigo 220 da Constituição que eu acabei de ler? Incisos não, parágrafos. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação e outras coisas mais. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Parágrafo 3º, que é o que cita o ECA no artigo 136. Parágrafo 3º. Compete à lei federal, inciso 1, regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Locais e horários, isso diz o parágrafo 3º do artigo 220, no seu inciso 1º. Agora o inciso 2º, que é o que cita lá para os conselheiros tutelares. Estabelecer, ou seja, compete à lei federal, estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde, ao meio ambiente.
Ok, aí depois temos mais 3 parágrafos dentro desse mesmo artigo 220. Chegando no artigo 221, que foi citado no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 220 da Constituição Federal, então nós vamos ao artigo 221, que tem 4 incisos, mas no seu caput está escrito o seguinte: a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Inciso 2. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente. E assim vai. Inciso 3. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística e outras coisas. E inciso 4. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Está aqui uma questão que nós, quando fundamentamos o nosso papel de trabalho, ou seja, orientamos os conselheiros tutelares, no papel de trabalho deles tem que estar tudo fundamentado. Não pode, nós já acabamos aquele período de amadorismo e nós estamos no século XXI, precisamos trabalhar um pouco mais profissionalmente. Por isso você vai fundamentar tudo. Na fundamentação, você vai usar o inciso 10 do artigo 136 do Estatuto da Criança e Adolescente, e você vai usar também o parágrafo 3º, inciso 2º do artigo 220 da Constituição, tá? Então, artigo 220, parágrafo 3º, no seu inciso 2, que vai falar do artigo 221 da Constituição. O inciso 4 é o que nós mais falamos, tá bom? Mas pode usar os outros também, porque não há limite ali para o artigo 221 nos seus incisos, tá bom? Sendo assim, por favor, reconsiderem o que eu falava nas capacitações, mas vamos pensar como estimular junto aos conselhos de direitos, os conselhos dos direitos das crianças e dos adolescentes do seu município, as campanhas para que as famílias possam vir a ser empoderadas de alguma forma. Porque, gente, não é fácil. Alguns dos ministros falaram que realmente é uma hipocrisia, porque não basta regular ali. As crianças estão vendo tudo pela internet e também estão vendo no mundo real. Muitas delas vivendo em locais de alta periculosidade, elas veem a violência ali na porta de sua casa. E isso é verdade. Veem na porta de casa, veem pelo celular, na internet, veem na televisão em qualquer horário, às vezes até mesmo em horários indevidos, ou porque o pai e a mãe estão trabalhando, ou porque estão cansados, ou porque eles ainda acharam que não está na hora, ou não tem nada a ver, e deixaram as crianças assistindo o que queriam assistir em qualquer horário na televisão, tá? Então, cabe às famílias realmente, aos responsáveis, cabe aos dirigentes dos estabelecimentos aí de acolhimento institucional vigiar o padrão moral, que inclusive foi discutido também lá na plenária. Eu achei interessante os ministros discutindo sobre a questão moral. O que é moral para um pode não ser moral para outro. O que é bom dentro de um contexto cultural para alguns pode não ser bom dentro de um contexto cultural para outros. Então, isso realmente precisa ser bem trabalhado. Talvez realmente não é uma questão somente de Estado, mas é também de Estado. Por isso que nós precisamos de mecanismos de defesa. Quando um mecanismo sai por pressões econômicas ou políticas, ou seja lá o que for, prejudica, envolve um pouquinho mais de vigilância, na pouca vigilância que já existe no que diz no contexto moral das pessoas, do seu desenvolvimento moral, espiritual, social. Nós só precisamos vigiar mais. Se há uma recomendação que foi dada aí pelo bom e querido e universal mestre, é que precisamos vigiar mais, bem mais. Sei que não é fácil, todos nós que temos filhos, às vezes aqui mesmo, enquanto estou gravando esse vídeo, filhos e filhas assistindo a internet, quem me garante que enquanto eu estou aqui prestando atenção no vídeo que estou gravando, eles estão vendo alguma coisa útil, boa e agradável na internet? Não sei, a internet está aí para tanta gente, tanta coisa,
eu não entendo tanto da tecnologia para pôr os filtros necessários, entendeu? Então, quer dizer, assim como eu, que me sinto instruído, não entendo tanto da tecnologia para pôr os filtros necessários, imagina quem tem menos instrução ainda, menos informação ainda. Gente, não é fácil. Esse vídeo se alongou. Espero que você tenha a paciência necessária de ouvir, que questione e que pontue nas capacitações que eu fiz, tá bom, no seu município, revisando e pontuando isso do artigo 254. Eu vou também, dentro do meu site, já dar um indicativo no artigo 254 dessa revisão que o Supremo Tribunal Federal fez, para que vocês possam baixar o ECA já atualizado, já com esses pontos, tá? As pessoas que estão no meu mailing, que fizeram o seu cadastro, vão receber isso automaticamente, tá bom? Vocês vão receber o ECA, eu vou mandar para vocês que já estão cadastrados lá no meu site, tá? Todos os cadastrados vão receber e já vão receber essa alteração aí que eu vou colocar lá, tá bom? Que vocês estejam em paz, vamos trocando as informações, vamos fazendo o que é possível para o nosso aprendizado melhorar, tá bom? Pais, mães responsáveis, continuem fazendo o que tem que ser feito. Vamos pedir ajuda para todos que forem possível, porque estamos em tempos modernos e vão ser necessários outros tipos de ajuda para poder fazer valer aquilo que nós queremos perante as nossas crianças e adolescentes. Isso que eu fiz aqui também, de colocar a legislação, coloco o Código Civil, que eles citaram também lá no Supremo, fortalecendo a autoridade dos pais perante os filhos, mas é necessário muita ajuda. Espero que no seu município tenha serviços de orientação e apoio sociofamiliar, que os CRAS e os CREAS possam estar imbuídos desse ensino e dessa capacitação junto às famílias, para que tudo corra bem, para que tudo fique a contento e que nossas crianças e adolescentes não sejam tão violentados assim pela mídia por aí afora, tá bom? Principalmente os canais abertos que nós temos e todas as emissoras de rádio, assim como a de televisão. Fiquem com Deus, sucesso, acessem o site ecaifemcapacita.com.br, também podem ir no Facebook, facebook.com/eca.capacita, tá bom? Que vocês vão encontrar essas matérias lá. Curtam a página, cliquem se gostou, se não gostou, deixe seu comentário. Vamos compartilhar as informações que possam ajudar as famílias, a todos nós, enquanto responsáveis dentro das famílias, a cuidar e orientar de nossas crianças e adolescentes, pois cabe aos pais e aos responsáveis. E nós contamos com a ajuda das leis, dos legisladores, da justiça e de todos os órgãos que, de alguma forma, trabalham junto ao desenvolvimento sadio da sociedade. Até uma próxima, se Deus quiser.